A maior conquista da minha vida não é estar no banco hoje, foi ter sido encontrada, sabe? Porque não importa onde eu vá trabalhar, eu fui encontrada. Olá, eu sou a Ana, eu tenho 30 anos, eu sou do interior do Piauí, uma cidadezinha chamada Uruçuí, mas eu cresci em Canavieira, que é uma cidade de 4.000 habitantes. Moro aqui em São Paulo há 9 anos, já passou bastante tempo. Atualmente eu sou gerente de relacionamento Uniclass no Itaú, mas cresci trabalhando na casa de outras pessoas, então eu comecei trabalhando, ganhando R$50 mensais lá no interior, mas eu sempre quis ser alguém na vida, né? Então eu sempre fui muito dedicada a querer estudar, a querer buscar, porque eu tinha essa certeza, eu quero ser alguém na vida. E eu saí de casa da minha mãe aos 17 anos. E eu ganhava, na casa do senhorzinho, eu ganhava R$50 por mês para trabalhar todos os dias. Depois eu comecei ganhando 120 em uma lojinha de roupa para trabalhar todos os dias, ainda limpava a casa do rapaz. Depois eu fui para outro comércio, que também ganhava 170, e depois fui para outro que ganhava 190. Então foi sempre isso, ganhando isso mensal. Na minha casa era um lar desestruturado, então tinha muitas brigas, muitas agressões, e eu bem novinha tinha que correr atrás da polícia para tirar ele de cima dela. Tem a minha irmã especial, que é a minha irmã mais velha, então chegou a ter agressões com ela também, então eu não aguentava mais aquilo e eu queria mudar de vida. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu fiz muitas amizades, né? As minhas amizades me acolheram. E essas amizades, a maioria tinha relacionamento com meninas. E nessa época comecei a me envolver com meninas também, porque foi o meu porto seguro, eu diria. Então eu tive vários anos de relacionamento homoafetivo. A minha mãe, ela não passou um bom tempo sem falar comigo, isso quando eu saí de casa, não por esse motivo. E quando ela descobriu, foi aí que ela me ligou, um ano depois basicamente. E aí ela me perguntou: Carol, eu tô sabendo disso, é verdade? Eu falei: E ela falou, né? Falou assim: a culpa é minha, porque eu não estava com você. Aí eu entrei numa depressão muito profunda nessa época. Então a minha irmã veio passar um tempo comigo, passou uns 8 meses também comigo. E aí eu voltou ali um pouco normal, só que nessa época foi que eu comecei a assistir muitos vídeos da internet de pregações. Aí eu assistindo e falei assim: cara, eu quero conhecer essa igreja. Fui na Lagoinha Campinas, não tinha de Hortolândia ainda. Eu fui umas 2 vezes na Lagoinha Campinas e eu senti, cara, que tem algo diferente. E aí abriu na mesma época a Lagoinha Hortolândia, um mês depois, que foi quando iniciou. E aí comecei a vir desde o início, só que eu me sentia muito suja e eu fui num culto. Eu tava trabalhando no shopping ainda e eu cheguei no culto às 8 da noite, era um Legacy no sábado, e tava no momento já quase finalizando, e a Lari, a esposa do Douglas, foi na frente nesse dia e ela falou assim: eu quero falar com alguém que tá aqui, porque essa pessoa é o que eu era antes. Eu já tive casos homoafetivos, mas o Senhor restaurou a minha vida. E nessa época eu fui lá na frente e me derramei aos pés do Senhor, e recebi uma palavra de que eu era digna de estar ali, de que eu sou digna de estar aqui. Então tudo começou daí. Acho que foi a fase mais difícil, assim, pra mim, de restaurar minha identidade, restaurar de quem eu sou, e entender que Deus me ama independente do que aconteceu, que isso já foi retirado, o peso já foi carregado. E esse ano eu consegui restaurar minha identidade, de conseguir olhar pra mim e me sentir amada, de me sentir bonita de novo, de ver o quanto Deus transformou a minha vida em quem eu sou hoje. Então eu apenas saí do fundo de um poço, de um interior, e me tornei quem eu sou hoje. E esse ano, em janeiro, eu comecei um dos grandes desafios, que foi assumir a gerência do Banco Itaú, o maior banco da América Latina. Confesso que foi muito desafiador. O primeiro trimestre ali foi até um pouco tranquilo, mas depois eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Porque às vezes a gente coloca tudo como se fosse nas nossas mãos, como fosse minha dependência. Na verdade, tudo que eu tenho conquistado e que eu
eu conquistei não é por mérito meu. Foi o Senhor que me deu, o Senhor que me entregou, é o Senhor que tem me sustentado. Assumi a gerência em janeiro. Logo depois, quando foi em agosto mais ou menos, eu tinha descoberto 2 miomas em setembro do ano passado. Só que eu estava procrastinando isso em fazer essa cirurgia porque eu achava que eu não podia ficar tanto tempo afastada por causa do meu desafio no meu trabalho. Eu tinha acabado de assumir, então não queria me afastar. É normal, às vezes, a maioria das mulheres terem um mioma hoje em dia, porém o meu ele já estava com 20 centímetros, ele tinha aquecido muito, já estava com 200 gramas. Eu acabei resolvendo fazer a cirurgia. Fiquei com muito medo, até por estar aqui sozinha. E nesse tempo nunca me faltou nada. Eu vi a provisão do Senhor em tudo. E antes, atrás, a minha família me chama toda de Carol. Mas quando eu vim pra aqui, Deus me deu um nome novo. E eu me chamo Ana hoje. Acho que é isso.